Já é quase meia-noite e eu estou aqui a avaliar alguns processos de candidatura a uma vaga do nosso escritório e algo chamou, ou seja, vários aspectos chamaram a minha atenção. E aqui o que eu queria falar é que, infelizmente, às vezes nós mesmos somos o entrave para o nosso progresso profissional. Por que eu digo isto? Das mais de 200 candidaturas que nós recebemos, a maior parte delas não preenche os requisitos mínimos para prosseguir com o processo. Por exemplo, vários candidatos enviaram a sua candidatura só com os documentos em anexo. Por exemplo, colocam um anexo, não escrevem nenhuma mensagem no corpo do e-mail. E não é isso que se aconselha. Se vai fazer um processo, se vai participar de um processo de candidatura, ao enviar a sua documentação, a sua candidatura, coloque um texto no corpo do e-mail, escreva o assunto, candidatura para a vaga X. Se, por exemplo, for orientado, como no nosso caso, que se coloque algo no assunto, coloque taxativamente aquilo que foi pedido e depois coloque um texto no corpo do e-mail. Por exemplo, estimados senhores, prezados senhores, venho por este meio remeter a minha candidatura na sequência do processo de recrutamento aberto por vós. Sem outro assunto de momento, estarei na expectativa de algum retorno. É um exemplo apenas. Outro erro que nós constatamos: vários candidatos enviaram os documentos incompletos. Há uma menção dos documentos que os candidatos devem enviar, e então alguns enviaram só o CV, outros enviaram a cópia do bilhete de identidade sem o CV e depois foram enviando na sequência em e-mails separados. E isto revela que eventualmente não devam ter tido grande atenção, né? Não devam ter olhado as informações com calma. O ideal é que você envie taxativamente num único e-mail toda a documentação que for solicitada. Não envie em e-mails separados. Na maior parte das vezes os recrutadores não têm tanto tempo assim. Outra nota para relevante: muitos candidatos, o nome do documento é um nome estranho. Ele, por exemplo, converteu o PDF e deixou o nome gerado pela plataforma de conversão. Então, o documento está, por exemplo, convertido, né? Ou, por exemplo, PDF, mais algumas outras referências. Meus colegas, quando vão fazer uma candidatura, coloquem, nomeiem corretamente os documentos que colocam em anexo. Não deixem 000, nem XXX ou YYY. Coloque, por exemplo, se for o CV, coloque CV, por exemplo, CV traço, seu nome. Certificado de habilitações literárias, coloque também este nome. Se for o bilhete de identidade OBI, coloque este nome. Isto facilita o processo de quem vai avaliar a sua documentação. Outro ponto muito importante: vários candidatos não se deram ao esforço de atualizar o seu CV. Atualizar o CV é muito importante e o CV tem de ser claro, não precisa ser muito longo, mas tem de ser claro, tem que ser objetivo, tem de destacar as suas qualidades essenciais, fundamentalmente ligadas ao processo de candidatura que você apresenta a sua intenção. Por exemplo, eu particularmente gosto de ter uma noção visual dos candidatos. Gosto de ver a fotografia. Se tiver uma fotografia profissional, muito bem. Se não tiver a possibilidade de tirar uma fotografia profissional, veja um amigo que tenha um telefone com uma qualidade razoável, ou vá a uma Cônica, que não é tão caro fazer uma fotografia tipo passe. Depois, coloque uma fotografia no seu CV. Isto ajuda a ter-se uma noção visual de quem é o candidato. E às vezes
o recrutador já o conhece de um outro sítio. E quando você assim o faz, ajuda efetivamente o recrutador a ter uma referência sua. No fundo, o CV é uma apresentação. Então, eu recomendo vivamente que se coloque fotografia no CV. Eu recomendo. Eventualmente uns poderão dizer que não, mas eu recomendo fotografia. Agora, que tipo de fotografia? Uma fotografia profissional. Como já dissemos, fotografia profissional nesse âmbito pode ser aquela que você tira numa cônica, tipo modelo, ou seja, um tipo passe. Até muitos chineses já tiram a foto e depois têm alguns designers que colocam automaticamente um fato em si. E isso ajuda. Agora, muitos candidatos tiraram selfies, colocaram selfies como fotografia do CV. Outros estão com uma roupa excessivamente informal e colocaram esta fotografia no CV. Isto não é o que se espera. É o ideal que tenha uma formalidade maior a fotografia. Depois, não podes enviar um CV desarrumado, um CV que uma parte do pensamento está em cima, depois a outra parte do pensamento vem depois de uma página. Um CV em que existem 3 páginas, das quais 2 estão preenchidas e outra é totalmente em branco. Um CV em que tem 3 páginas, a página do meio está em branco. Então tem a primeira página está preenchida, a do meio em branco, depois vem a terceira parcialmente preenchida. Então, são vários erros que nós constatamos. E na verdade esse vídeo é apenas uma intenção de, olha, pode não ser no JM Advogado, mas você ainda vai participar em vários processos. E se você é uma dessas pessoas que cometeu um desses erros, é uma oportunidade de melhorar, porque você não sabe efetivamente como é que o seu CV vai ser avaliado. Perca tempo. Hoje nós temos várias pessoas que ajudam outros a preparar um CV. Quando você demonstra pelo CV que se preocupou com aquela candidatura, o recrutador vai ter esse feedback. Ele vai perceber que a pessoa que fez esse CV perdeu tempo para preparar. Agora, se você efetivamente transmite um desleixo na sua candidatura, infelizmente já é meio caminho andado para não ser chamado. Mas depois você vai se perguntar, mas epá, não fui chamado por quê? Não, o primeiro passo é você se certificar de que fez o seu melhor para efetivamente fazer a sua melhor candidatura. Olha, notem que a minha voz até nem está boa, estou com a voz rouca e infelizmente estou a fazer aqui um esforço. Então, mas tenha em mente que o processo de recrutamento é muito importante, ou no processo de recrutamento é muito importante que ao enviares a tua candidatura, de facto você cumpra da melhor maneira essa parte. CV arrumadinho, documentos bem nomeados, escrever alguma coisa no corpo do e-mail, introdução, desenvolvimento, conclusão, não algo muito relevante, não algo extremamente estruturado, mas bem apresentado. Por exemplo, no CV, tratar o recrutador por tu não é o ideal. Não é o ideal. Por exemplo, tratar diretamente pelo nome dele no CV, no texto do e-mail, não é o ideal. Estimado senhor fulano, estimado senhor cicrano, use um título. Não trate diretamente por tu, porque é uma pessoa que não tem qualquer proximidade em relação a si. Então, estimados, tem outros temas, obviamente, que poderíamos estar a falar. Por exemplo, uma outra questão, no assunto está o conteúdo do e-mail. Não, o assunto é mesmo só para referenciar qual é o assunto. Por exemplo, se for uma candidatura, coloque candidatura para a vaga X. Se no anúncio já tiver uma referência do que deves colocar, siga efetivamente essa recomendação. Então, meus caros,
este é um vídeo de desabafo e ao mesmo tempo de dicas úteis. E esperamos sinceramente que possam ser boas para si e que realmente valham a pena, porque o nosso objetivo é efetivamente ajudar. Então, estimados, deem o vosso melhor, mas deem mesmo nas coisas básicas, porque depois tudo o resto será a consequência. Então foram essas dicas que queríamos deixar para vocês. Até uma próxima ocasião e boa sorte para quem fez a sua candidatura.